Naquele pedaço de chão, onde as estações se revezavam com uma teimosia quase bíblica, e onde o tempo parecia se dobrar sobre si mesmo, existia um celeiro. Não era um celeiro qualquer, desses que a gente vê em fotografia de revista, arrumadinhos e cheios de flores na janela. O nosso era de tábua corrida, tão velho, que cada rachadura contava uma história. E o cheiro era uma mistura indissociável de poeira antiga, feno seco e o resíduo doce, e quase esquecido do melaço, que uma vez alimentou os animais. Era um lugar para vacas, para guardar feno para os invernos rigorosos, e claro, para segredos, aqueles segredos pesados demais para serem ditos na cozinha, na frente do fogão a lenha, sob o olhar vigilante de mamãe. Mas, no nosso celeiro, havia uma anomalia, algo que não pertencia, que gritava sua dissonância no silêncio poeirento. Tínhamos um espelho, não um espelhinho de mão, ou um pedaço de vidro quebrado, era um espelho, velho, imponente, grande, maior do que qualquer janela na nossa casa, com uma moldura de madeira escura e entalhada que parecia ter vindo de um palácio europeu, que por algum engano cósmico se confundiu e foi parar no nosso sertão. Estava pregado à parede mais distante, aquela que ficava na sombra perene, no canto mais esquecido, onde a luz do sol só chegava em feixes preguiçosos, se é que chegava, e estava torto, claro, aquele espelho nunca esteve reto, como se a própria realidade que ele refletia se recusasse a ser organizada. O vidro, opaco pelo tempo e pela poeira, guardava uma profundidade que ia além de qualquer reflexo. E mamãe, com aquela sabedoria rústica que só a vida no campo ensina, tinha sua própria regra sobre ele. Ela sempre dizia, com uma voz baixa, quase um sussurro de advertência: não olhe muito tempo para ele, Mariquinha. Não encare. Não gostam de serem encarados. Eles guardam mais do que mostram. Eu nunca entendi o porquê daquele aviso, mas a seriedade em seus olhos me dizia que havia algo mais profundo ali do que mera superstição. Era um aviso que se infiltrava na minha memória, como o cheiro de orvalho na madrugada. Eu era uma criança, curiosa, daquelas que se atraíam pelo proibido e pelo misterioso, então eu costumava me esgueirar para dentro do celeiro. Nos momentos em que mamãe estava ocupada com a lida ou com os afazeres da casa, eu subia nas pilhas de feno, que arranhavam minhas pernas e cheiravam a verão guardado. E me sentava ali, encolhida, meus joelhos quase tocando o queixo, observando aquele espelho gigante. Eu semicerrava os olhos, como se esperasse que ele fosse piscar primeiro, que revelasse algum segredo guardado em sua superfície empoeirada. Era um jogo silencioso entre mim e o vidro, uma dança de olhares que só a minha imaginação entendia. Horas se passavam assim, enquanto o mundo lá fora continuava a seu ritmo, e o silêncio do celeiro era quebrado apenas pelo zumbido ocasional de uma mosca ou o farfalhar do vento nas tábuas soltas. E, eu juro menos, com a mesma certeza que sinto a terra sob meus pés, que aconteceu. Um dia de verão, daqueles em que o calor era tão denso que se podia mastigá-lo, e as cigarras, com seu canto estridente e incessante, pareciam mais barulhentas do que qualquer pensamento na minha cabeça. E eu estava sentada no feno, meus olhos fixos no espelho, a respiração contida, esperando, e ele piscou. Não foi um reflexo do sol, nem um truque da luz que filtrava por alguma fresta. Foi um lampejo rápido, uma contracal, sutil, como se alguém por trás daquela superfície empoeirada tivesse se encolhido de repente, ou tivesse um sobressalto, um piscar quase imperceptível, mas que para os meus olhos infantis foi tão claro quanto o nascer do sol. Meu coração disparou no peito como um barro-flor, assustado. Eu desci do feno tão rápido, com um impulso tão súbito de terror e excitação, que tropecei no galo que cisca no terreiro, caindo na poeira. O galo cacarejou indignado, mas eu nem liguei cor em core como nunca. O vento me assoprando os cabelos, as pernas doendo, e a imagem daquele piscar ficou gravada na minha memória. Um segredo só meu, mais real que qualquer contagem de carneiros. A avó Custódia nunca contava histórias sem um motivo, sem uma lição subentendida,
sem um pedacinho da alma entrelaçado nas palavras. Suas narrativas eram como o rio, lentas, mas profundas, e carregavam o peso da vida que ela havia vivido. Cada ruga, em seu rosto uma página de um livro antigo. Ela, com seu cachimbo sempre à mão, e um olhar que via através das coisas, tinha seu próprio jeito de explicar o inexplicável. E o espelho do celeiro, claro, era um de seus temas favoritos, mas sempre abordado com uma gravidade que afastava qualquer riso frouxo. Ela dizia, entre baforadas de fumaça de fumo e o estalar das brasas no cachimbo, com a voz rouca, pelo tempo e pela lida, aquele espelho no celeiro. Mariquinha, não é para se olhar e ver o próprio rosto, não. Ele não é para isso. Ele é para avisar, é para alertar, e a palavra avisar era dita com uma cadência que a fazia soar mais como advertir, um presságio. Ela explicava que uma vez por ano, sempre perto da época da colheita, quando a terra está exausta e os espíritos estão mais soltos, o espelho poderia piscar. Não era um piscar de luz, ou um truque de reflexo. Era uma insinuação de outro tempo, de outro lugar. E se ele piscar, ela continuava, seus olhos fixos, em um ponto distante. Como se visse o passado diante dela, significa que alguém está vindo. Mas não é sempre alguém vivo, minha filha. Às vezes, é alguém que já partiu. A voz dela se tornava um murmúrio, quase um sussurro contra o vento. Um fio de mistério que se enroscava na alma da gente. Não era como as histórias de filme, de terror que as moças da cidade contavam, cheias de sangue, gritos histéricos e aparições demoníacas. Não. As visitas do espelho eram diferentes. Eram mais sutis, mais etéreas, mais profundamente perturbadoras. Não tem sangue, bocos todo e a sempre, disse-a. Não tem grito que rasga a noite. É só visita, conversas inacabadas, ecos que andam, Mariquinha, com botas feitas de silêncio. Eles vêm para fechar um ciclo, para dizer o que não foi dito, para levar o que ficou para trás. Era um tipo de horror que não dependia do medo, mas da melancolia da incompletude, da sensação de que o véu entre os mundos era mais fino do que se imaginava. Ela contava a história de minha tia-avó Lourdes, uma mulher que vivia na roça, vizinha, e era tão prática que não acreditava em fantasma, nem em assombração, até o dia em que o espelho do celeiro piscou para ela. Lourdes viu o espelho piscar, Mariquinha, a avó lembrava, e sua voz se tornava um fio quase inaudível, e naquela mesma noite, o marido dela, Zeca, que tinha morrido há quase 1 ano de febre, apareceu na porta da casa dela, bateu na porta como se tivesse voltado da roça, e pediu café. Morto ou não, vó Custódia finalizava com um riso rouco que me gelava a espinha. Ele ainda gostava do café bem doce, com 2 colheres de açúcar, e um pedaço de rapadura. Eu nunca soube se ela estava brincando, se era uma dessas histórias, para a criança dormir com medo do sobrenatural, ou se era a mais pura verdade. Mas a maneira como ela dizia, com os olhos fixos, e aquele sorriso enigmático, me fazia curar. O fato é que o espelho ficou lá, intocado, empoeirado, mas com uma presença silencioso, mas cheio de talvez, de si, de histórias não contadas, e de verdades que só o tempo ou talvez o próprio vidro revelaria. A lenda se enraizou em mim, crescendo com cada ano que passava, alimentada pelo mistério daquele objeto incongruente no nosso celeiro. Era um lembrete constante de que, na roça, a linha entre o que é e o que foi, entre o que vive e o que parte, era por vezes mais tênue do que se podia imaginar. Eu já era mulher feita quando aconteceu de novo. Não uma criança impressionável, mas uma mulher que havia visto a vida dobrar e desdobrar, que tinha seus próprios calos na alma e suas cicatrizes na pele. Aconteceu num dia de calor, de um tipo que só o sertão conhece. Um calor real, denso, que parecia derreter o próprio ar. O tipo de calor que fazia as galinhas se deitarem na sombra, fingindo-se de mortas, apenas para evitar qualquer movimento, qualquer gasto de energia. O suor escorria em riachos pela minha testa, e o cheiro de terra seca era quase insuportável,
Eu estava pendurando alguns feixes de ervas secas, perto da entrada do celeiro, os dedos ágeis, a mente divagando em pensamentos triviais sobre a próxima colheita. Aquele trabalho repetitivo me permitia uma espécie de meditação rural. Foi então que eu senti, não vi, senti primeiro, o ar. O ar ficou pesado, quase denso, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Amsa, súbito e esmagador, caiu sobre o celeiro, abafando o zumbido das moscas e o farfalhar das folhas. Uma sensação de que algo imenso estava prestes a acontecer. Eu me virei, um movimento lento e cauteloso, como se cada fibra do meu corpo soubesse que estava prestes a testemunhar algo que desafiaria a lógica. E lá estava, um lampejo, um piscar, não bem no centro, mas no canto do meu olho, um movimento rápido, um flash, o espelho, o velho espelho torto, coberto por uma fina camada de poeira, que não parecia opacizar sua profundidade. Eu juro, por tudo que é mais sagrado e por cada memória em meu coração, que ele piscou, foi um brilho, rápido e afiado, que não vinha do sol. Não havia ângulo que pudesse explicar aquele reflexo menos nem de qualquer fonte de luz conhecida. Era um lampejo que vinha de dentro do vidro, de um lugar que meus olhos não podiam alcançar, mas que minha alma reconhecia. Se o vidro se mover antes de você, não vá perguntar quem está atrás dele. A voz da vó Custódia ecoou na minha mente, clara como se ela estivesse ali, ao meu lado, soprando as palavras, no meu ouvido. Era um aviso que eu havia ouvido incontáveis vezes na minha infância, uma advertência que agora assumia um novo e aterrorizante significado. Mas a teimosia, aquela mesma teimosia que fez seu Firmino comprar um pavão para a roça, era uma característica que corria nas veias da minha família, e não me abandonava. Na fase adulta, eu era obstinada, e a curiosidade era um fogo que ardia dentro de mim. Então, naquela noite, eu esperei. Não era uma espera ansiosa, mas uma espera carregada de uma apreensão silenciosa. Eu me preparei como se tivesse para um confronto, ou para um encontro há muito adiado. Abri a porta do celeiro apenas uma fresta, o suficiente para ver, mas não para ser vista. A brisa da noite trazia o cheiro do orvalho e da terra molhada. As estrelas cintilavam no céu, indiferentes aos mistérios que a terra guardava. E eu sabia que estava prestes a testemunhar algo que mudaria a maneira como eu via o mundo, e talvez a mim mesma. A quietude da noite era apenas um prelúdio para o que estava por vir, e o coração batia um ritmo surdo, um tambor de expectativa no meu peito. O celeiro parecia respirar naquela noite. Cada tábua, cada viga, cada fresta da madeira rangia mais alto do que o normal, como se a própria estrutura do lugar estivesse se preparando para algo, esticando seus velhos ossos. O ar dentro dele não era apenas pesado, parecia ter cotovelos, empurrando e cutucando, uma presença invisível que me cercava, me envolvia, me fazia sentir que não estava sozinha. Sentei-me em um banquinho de 3 pernas, aquele mesmo que um dia a vó Custódia usara para ordenhar as vacas. Agora, um trono de observação. O velho lampião, pendurado em uma viga central, balançava suavemente com a corrente de ar que entrava pelas frestas. Sua luz amarelada, trêmula e fraca, lançava sombras dançantes pelas paredes, fazendo com que tudo ali dentro parecesse estar em movimento, ganhando vida própria. Era o tipo de luz que não iluminava, mas que fazia com que tudo parecesse estar lembrando de algo, sussurrando segredos antigos, trazendo à tona memórias adormecidas. As pilhas de feno se transformavam em montanhas escuras. Os arreios pendurados nas paredes pareciam formas fantasmagóricas. E o espelho, lá no canto, era uma mancha escura e enigmática, um portal para o desconhecido. E então, no meio do silêncio que pesava, eu ouvi o som mais sutil, mas que ressoou em cada nervo do meu corpo, congelando o sangue nas minhas veias. Passos, botas, lentos, pesados, no feno seco. Os passos, arrastavam-se sem pressa, sem a urgência de quem está vivo
e têm compromisso com o tempo. Não havia pressa neles, apenas uma estranha cadência, como se o tempo fosse uma ilusão para quem os dava. Eu prendi a respiração, o som do meu próprio coração, ecoando nos meus ouvidos. Do canto mais escuro do celeiro, onde as sombras eram mais densas e impenetráveis, uma silhueta começou a se materializar. Não era uma figura definida, mas um emaranhado de sombras que se desdobrava, ganhando forma lentamente. Não outro piscar, que me assustou menos, mas um zumbido. Um zumbido, baixo, suave, quase inaudível, como um lamento ou um hino antigo, murmurado do outro lado do véu, vindo de uma distância infinita, ou talvez, de uma proximidade aterrorizante. O som preencheu o ar, mais uma sensação do que um som, vibrando nas minhas costelas. E então ele deu um passo à frente, emergindo das sombras, banhado pela luz trêmula do lampião. Meu irmão, não uma lembrança embaçada, não um fantasma, translúcido. Ele, exatamente como eu me lembrava dele antes da tosse o levar, antes que a doença o transformasse em uma sombra, do que fora, a mesma postura desleixada, ligeiramente curvada, como se o peso do mundo estivesse sempre sobre os ombros, as mesmas sobrancelhas espessas, grossas demais para o seu rosto fino, que sempre o faziam parecer pensativo, mesmo quando estava apenas olhando para o nada. Seus olhos, antes cansados pela febre, agora tinham um brilho sereno, quase de paz. Mas aquilo não estava certo. Não podia estar. Ele havia partido em 76, a terra o havia reclamado, as orações o haviam acompanhado. Ao descanso eterno ele não disse uma palavra. Não precisou nenhuma saudação, nenhum lamento, apenas um aceno de cabeça lento, suave, como se confirmasse minha presença, como se reconhecesse o convite silencioso que o espelho havia feito. E então, ele estendeu a mão. Em sua palma repousava um objeto familiar, um canivete, o canivete de bolso que eu havia perdido no ano em que ele se foi. Um objeto que eu havia procurado por meses, uma lembrança dolorosa da nossa última brincadeira, um segredo que só nós dois conhecíamos. O canivete de cabo de madeira gasto, com as iniciais J gravadas nele, as mesmas que ele havia riscado com sua própria faca, na árvore de cajueiro perto do riacho. O ar ficou espesso com a emoção. Eu sabia naquele momento que não era um sonho. Aquele era o meu irmão, de alguma forma, de algum tempo ali, comigo, no celeiro. Não dissemos muito. Na verdade, não dissemos palavra alguma. Não havia necessidade. Aquele momento, a presença dele ali, a entrega do canivete, tudo falava mais alto do que qualquer palavra poderia. A comunicação era de outra ordem, mais profunda, mais antiga que a linguagem. Eu estendi minha própria mão, não para tocá-lo. Uma parte de mim sabia que não deveria, que a barreira entre o nosso mundo e o dele era delicada demais para ser rompida por um toque, mas apenas para sentir mais perto, para diminuir a distância entre o agora e o passado, entre o que é e o que foi. Meu dedo pairou a centímetros do canivete e senti o calor, uma vibração sutil, quase um sopro de sua existência. Ele sorriu, um sorriso triste e terno, um sorriso que eu conhecia tão bem, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Os 1000 questionamentos, a avalanche de memórias, a saudade que me apertava o peito. Ele sentou-se em um fardo de feno, como se fosse a coisa mais natural do mundo, tão real quanto qualquer pessoa viva. O feno não se afundou como faria com um corpo etéreo, mas sustentou seu peso com uma solidez inquestionável. E, ficamos ali, na quietude do celeiro, sob a luz bruzuleante do lampião, sentados em silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas cheio. Cheio de anos de ausência, de palavras nunca ditas, de brincadeiras inacabadas, de memórias compartilhadas, que só ele e eu compreendíamos em sua totalidade. Um silêncio que era uma conversa inteira, um abraço de almas que transcendia a barreira da vida e da morte. Às vezes,
É assim que as pessoas dizem o que realmente importa. Não com discursos grandiosos ou despedidas dramáticas, mas com a quietude da presença, com o peso de uma lembrança compartilhada, com um gesto simples que carrega o universo de um relacionamento. Era a forma dele de me dizer que ele estava bem, que ele me amava, que ele se lembrava, e a minha forma de dizer o mesmo de volta, sem que um único som quebrasse a magia do momento. Eu sentia a dor da perda, sim, uma pontada aguda, mas também uma paz profunda, a sensação de que finalmente um ciclo havia se fechado, uma ponta solta havia sido amarrada. Ele me olhou novamente, seus olhos, antes cheios de uma luz que eu não reconhecia totalmente, agora com um brilho familiar, aquele brilho de irmão mais velho, um pouco brincalhão, um pouco sério, e então, sua voz, menos a voz que eu pensei, que nunca mais ouviria, a voz que era música para meus ouvidos, quebrou o silêncio do celeiro. Um sussurro, quase um pensamento materializado. Não olhe muito tempo, Mariquinha. O espelho, não esquece. As palavras eram um eco da voz, da avó Custódia, um elo entre gerações, entre o passado e o presente, entre a lenda e a realidade. A frase carregava um peso, um aviso, uma bênção. Era a certeza de que a memória, a verdadeira conexão, não precisava de um espelho ou de um celeiro para existir, mas que o espelho, de alguma forma, era o guardião dessa memória. E então, o lampião, como se a magia do momento tivesse consumido sua chama, piscou violentamente, uma vez, duas vezes, e quando eu levantei meus olhos, que haviam se fixado no canivete em minha mão, buscando entender a realidade do que estava acontecendo, e olhei novamente para o fardo de feno, onde ele estava sentado. Ele havia partido. Não havia rastro, não havia fumaça, não havia som de passos se afastando, apenas o feno amassado, uma leve depressão, como se alguém tivesse estado ali de verdade. E o silêncio do celeiro, que voltou a ser apenas o silêncio de um lugar antigo. Mas o canivete de bolso, ele ainda estava ali, em minha mão, frio e real, o peso de sua existência, um testemunho inegável da visita, da conversa silenciosa, da despedida. As iniciais J, gravadas nele pareciam brilhar, um selo da sua presença. Eu nunca contei aos meus filhos. Eles não acreditariam. E eu não queria que eles tentassem. Algumas verdades são pesadas demais para se carregar. Algumas experiências são tão pessoais que se tornam sagradas. E algumas magias, ao serem explicadas, perdem seu encanto. Eu não queria que a curiosidade deles os levasse ao mesmo limiar que me levou. A esse lugar tênue, entre o que é visível e o que é sentido na alma. Deixei que a lenda do espelho, tal como Bo Custódia a contara, continuasse a ser um sussurro, entre as árvores, um segredo da vila. Aquele espelho continua pendurado lá, no mesmo canto escuro do celeiro, no mesmo lugar onde foi posto há tantos anos. Continua empoeirado, a poeira de anos e de memórias, cobrindo sua superfície. Continua silencioso, sem piscar novamente para mim. Mas eu o mantenho limpo agora, não para ver meu próprio rosto refletido, não para admirar minha imagem no vidro, mas para talvez permitir que o passado veja para fora. Para que as memórias que ele guarda, ou as presenças que ele convida, tenham uma janela para este mundo, um caminho para a luz. É um gesto de respeito, de aceitação, de uma quietude que só se encontra quando se abraça o inexplicável. Às vezes quando o vento noturno, aquele vento familiar do sertão, sussurra pelas frestas das tábuas do celeiro, fazendo as paredes rangerem com uma melodia antiga, eu juro que ouço os passos novamente. Aqueles passos lentos e sem pressa, o ranger das botas no feno seco. É uma lembrança, não uma assombração. É o eco de uma presença que se tornou parte da minha história, da minha família, do meu próprio ser. Então, se você tem alguém que partiu, mas que de alguma forma ainda está presente, alguém que você ainda sente sentado à mesa, depois do jantar,
Um lugar vazio que ainda parece preenchido. Alguém cujo cheiro você ainda pode sentir no vento. Ou cuja risada ecoa em seus sonhos. Não tema o piscar. Não tema a visita. Talvez eles apenas sintam sua falta também. Talvez a despedida nunca seja um adeus, mas apenas um até logo. Um encontro adiado pelo tempo e pelo espaço. E talvez a maior magia do mundo seja a capacidade de amar, de lembrar e de sentir a presença daqueles que, embora invisíveis, ainda nos guardam. O espelho no celeiro não é sobre medo, é sobre a eternidade da conexão. É sobre o amor que desafia a morte e as barreiras da compreensão humana. É sobre o que realmente importa e o que de verdade nunca nos deixa.